Monumento. Obra grandiosa, construída com a finalidade de perpetuar a memória de pessoa ou acontecimento relevante na história de uma comunidade ou nação. Versão 2. Qualquer edificação de grande estrutura cujas dimensões estéticas e imponência despertam admiração. Essa é uma definição construída a partir do dicionário Oxford para dizer o que é monumento. Mas o monumento, de uma forma geral, a sociedade já tem uma certa ideia, né, do que seria um monumento. Monumentos que são tão conhecidos mundialmente como o Cristo Redentor, monumentos que estão espalhados na cidade, que representam diversas personalidades dentro da história do país, né, da cidade do Rio de Janeiro, onde realizamos o filme, né, estão espalhados na cidade, e é uma palavra muito viva, né, entendida popularmente, mas o seu significado em si ainda eu acho pouco discutível, né? Esse filme nasce muito no ponto de partida de que uma palavra tão comum, tão fundamental quanto o monumento é ao mesmo tempo óbvia, ao mesmo tempo pouco explorada, né? Através do cinema, né? Através do documentário, do audiovisual. Esse filme nasce muito na vontade de responder, né, o questionamento do que seria o monumento e para quem ele serve, né? Partindo mesmo desse próprio significado do dicionário, a gente tem mais essa ideia de grandioso, essa questão da homenagem, né? Mas onde e para quem seriam essas homenagens, né? Dentre as mais de 300 monumentos espalhados no Rio de Janeiro, isso pensando as personalidades, né, físicas de pessoas representadas, há cerca de apenas 32 obras, né, que representam personalidades negras, e cerca de 4 obras que representam personalidades indígenas, né? A pesquisa foi realizada pelo Instituto Cult, né, que revela dentre as 358 esculturas, né, de figuras, né, que representam esses monumentos, cerca de 10% que são voltadas para personalidades negras e indígenas. Sendo que, dentre essas obras, né, que formam em torno de menos de 10%, né, do que seriam esses monumentos espalhados na cidade, a grande parte vai homenagear figuras históricas que possuem importância na sociedade, mas que ainda reservam um lugar muito de um lugar esperado, né, para personalidades negras, né? Homenageados da música, como Pixinguinha, né? Homenageados no esporte, né? E poucas figuras que têm um papel, né, de construção revolucionária, concreta na formação da própria cidade, né? Enquanto diversas personalidades, né, presentes, brancas, né, que têm lugares estratégicos espalhados pela cidade, a gente vai se deparar com figuras de generais, né, como o Duque de Caxias, né, que tem uma história muito forte na construção do país, sobretudo no período colonial, mas que também é muito demarcado por uma questão das guerras promovidas no país, que também vão ser ligados a muito uma ideia de genocídio mesmo. Esses papéis como Duque de Caxias, General Osório, têm o seu lugar de destaque em torno da cidade, né, representando ali um tempo histórico, né, mas que acaba sendo perpetuado. E esse filme nasce muito de uma questão minha, né, como
circulante mesmo da cidade, né? Passando pela cidade, olhando a cidade e vendo esses contrastes que o Rio de Janeiro tem demais com o Rio colonial antigo, com o Rio contemporâneo, né? A estrutura moderna, né? E esse choque, né, de realidades, né, entre tempos diferentes acabam sendo muito perpetuados pela ideia de monumento. Essa ideia de monumento que está presente, espalhado na cidade, linka muito um Brasil de um tempo colonial, escravocrata, para um Brasil agora, num período democrático, né, que acaba também perpetuando muitos pensamentos colonialistas, né? E essas figuras desses monumentos espalhados na cidade solidificam isso, né, de certa forma, né? E a ideia, né, essa premissa de discutir qual o papel desses monumentos espalhados na cidade, eu pensei muito de trazer diferentes vozes que pudessem responder essa questão, né? Essas diferentes vozes que podem responder tá na fala de artistas, né, contemporâneos, sobretudo que trabalham com a ideia de escultura, que no caso chamei Yuri Cruz, né, que cria também uma outra ideia de monumento, que no caso é um monumento que foge dessa estrutura de concreto, de aço, de bronze, né, que ele faz até um monumento à Anastácia Livre, né, no qual ele trabalha uma figura muito icônica, né, que é a imagem, né, da escrava Anastácia. O Yuri Cruz trabalha muito com a imagem de Anastácia, né, que é uma figura de uma mulher escravizada com uma mordaça na boca, e genialmente ele trabalha com a imagem da Anastácia sem aquela mordaça na boca, né? Retira a mordaça da Anastácia e coloca um leve sorriso, né? Uma boca com um leve sorriso, uma boca, né, que condiz mesmo com a imagem da própria Anastácia, né, tornando algo até mais orgânico e ganhando uma outra ideia, né, do que seria aquela imagem, né, tão forte, né, carregada com um dos instrumentos de tortura, né, aplicados ali a Anastácia, e retira essa mordaça, né, o que ganha um outro lugar, né? Um lugar de liberdade, um lugar de poder de fala, um lugar de poder evocar outras vozes, né? Além dessa imagem, ele retoma e ressignifica também a própria oração feita a Anastácia, né? Uma estrutura católica, que ele mesmo diz que vem de um saber católico que vem dos próprios pais, familiares, né? Ele então retoma essa oração, né, que comumente a mãe dele trabalha, né, nessa oração. Então ele retoma e ressignifica, fazendo essa ideia de monumento, né, de uma outra ótica, né, saindo dessa estrutura pesada, né, porque essa estrutura pesada, né, física, né, ela vai um pouco contra uma corrente contemporânea que os artistas trabalham, né, com outros tipos de materiais, né? Vão trabalhar no campo das ideias, no campo de outros tipos de materiais, no sentido de perpetuar a sua produção, né, sua obra. E enquanto em uma certa contraposição também chama Edgardo Vivier, que é responsável por fazer uma estrutura mais clássica, né, desses monumentos espalhados pela cidade. Ele é responsável por fazer a escultura da Marielle Franco e também, que foi o seu primeiro trabalho, da Princesa Isabel, também que fica bem em Copacabana, todas feitas com material de bronze, né, espalhados pela cidade. E pela voz do próprio Edgardo Vivier, são formas de fazer, né, uma escultura, né, no caso um monumento,
com materiais que são de fato eternizados, né? Que vão precisar de pouca manutenção, né? Que conseguem resistir ao longo do tempo, né? E olhando esses dois artistas, né? Um formando uma ideia de monumento, né? A partir de objetos, né? A partir de uma ressignificação de uma oração, né? Em contraposição com um artista que trabalha numa forma mais clássica com materiais pesados como o bronze, a gente vê que a ideia de monumento ela tem lugares de alcance. Essa ideia de monumento tem concepções diferentes do que pode ser de fato eternizado e qual é esse papel de eternizar uma obra para deixar em praça pública, para quem que ela está sendo, para que ela está sendo colocada, né? Para quem que ela está sendo retribuída, né? Para quem que ela está sendo voltada, né? Essa obra. Outra artista chamada também para falar sobre a ideia de monumento é Ventura Profana, que é uma multiartista, trabalha também com alguns tipos de escultura também, né? Estruturas que ela faz, que também está ligado à ideia do próprio corpo, né? O corpo como um monumento, né? Ela mesma fala em suas palavras que o seu corpo é um monumento, né? Um monumento vivo, um monumento livre, um monumento que circula no sentido do corpo dela significar, né? O corpo de uma mulher trans e negra, né? Circulando em diversos espaços, né? Causa sim uma representatividade, causa sim um ponto de reflexão dependendo do espaço que ela circular, né? Então, os trabalhos que ela faz é muito usando o próprio corpo, né? Para poder gerar uma reflexão, né? O próprio corpo como objeto artístico, o próprio corpo como um ponto de inflexão, o próprio corpo como um monumento, no sentido de que a gente pode até retomar o sentido do dicionário, né? Que é um corpo que conta uma história, que representa uma história, que tem uma grandiosidade, né? Que faz um marco onde está presente, né? Então, é esse ponto que ela trabalha essa ideia de monumento. O que nos faz muito nos ligar com a própria ideia também de monumento, que é trabalhado com os povos originários, no caso, na fala da Potira Guajajara, que é uma das lideranças na aldeia Maracanã, né, no Rio de Janeiro, que é uma das resistências, né, que é uma das resistências indígenas no contexto urbano no Rio de Janeiro, diz que o monumento é o próprio povo vivo, né? Então, se o monumento é o próprio povo vivo, esse monumento ele foge à ideia da fisicalidade, da brutalidade do próprio material, né? Ela foge da fisicalidade feita de concreto, de bronze, né? Colocado em praça pública, mas vai perpetuar uma ideia da perpetuação mesmo da cultura, né? Do povo, né? Se a própria escultura, né? Tem essa questão de reverberar uma cultura, uma homenagem, né? Uma revisão histórica, né? O próprio povo vivo também pode trazer essa ideia de monumento, né? De uma forma ampliada, né? No sentido de passar a cultura, no sentido de resistir, né? No sentido de estar se mantendo de pé frente a toda a prática genocida que os povos originários recebem desde do tempo da colonização, desde o tempo que o Brasil foi, entre aspas, né, descoberto, na verdade invadido, né, pelos povos europeus, para poder construir o que a gente entende como Brasil. Então, esses povos originários resistindo, né, sendo resistência, também é uma forma de monumento, né, que se dá pela fisicalidade dos próprios grafismos que carregam na pele, a própria arte indígena, né? Tudo isso já traz a ideia também
de monumental, né? No sentido da própria grandeza, de trazer homenagem, de ser uma história ainda viva, né? Num saber orgânico, né? Num tempo orgânico para pensar o monumento. Outro personagem fundamental foi o Zé Urutau, que é cacique, liderança também na aldeia Maracanã, que trouxe muito a ideia também orgânica do que seria o monumento. Enfim, o Zé Urutau, uma liderança na aldeia Maracanã, também fala muito da questão do próprio, a ideia de patrimônio. Hoje a aldeia Maracanã ocupa uma área ligada ao primeiro Museu do Índio, né? Então, uma ocupação muito estratégica num momento que foi no ano de 2006, que aquela área seguia abandonada, a partir da organização indígena, que era de um encontro internacional realizado na UERJ, eles promovem a ocupação desse museu do índio, né? Museu de proteção ao índio, né? Criado na década de 30. Então, em 2006, eles realizam a ocupação e seguem resistindo naquela área que é muito representativa para a cultura indígena de uma forma geral. A aldeia Maracanã ainda sofre com a falta de investimentos, né, com uma resistência naquele território, né, mas segue resistindo, né, segue ainda muito ativo numa articulação internacional de povos originários na América Latina, ao redor do mundo. É um espaço que mantém uma relação com o passado, né, e com a ideia também de futuro, né, do que pode ser ressignificado esse local. Outro personagem fundamental foi Mãe Celina, né? Mãe Celina de Xangô, essa Yalorixá que trabalha com uma grande luta para um patrimônio cultural histórico, né? que é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo é uma região. O Cais do Valongo é uma região que foi reconhecida como um dos grandes portos de entrada de mão de obra escravizada, né? A Yalorixá, Mãe Celina de Xangô, é responsável por representar internacionalmente o Cais do Valongo, né? Que a região da pequena África, né, ali localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, foi um lugar marcado pela grande vinda de mão de obra escravizada, né? Africanos escravizados que paravam nesse porto, né, do Rio de Janeiro, assim também como mão de obra escravizada da região da Bahia, e tinha como porto também destino ali no Rio de Janeiro, né? Ali marca-se um porto com pessoas negras escravizadas através desse porto, também marcado por muita morte, né? Muitos corpos foram despejados ali, que não resistiram à viagem, né? Eram despejados no próprio porto, né? Então é um cais que é formado por muitas peças, artefatos e também corpos espalhados também naquele cais, né? Ele tem uma representatividade internacional imensa para o Brasil, que conta esse período escravocrata no país, né? que retoma esse período colonial no Brasil escravocrata. E Mãe Celina de Xangô representa internacionalmente esse Cais do Valongo. Foi uma das Yalorixás responsáveis por reconhecer artefatos
ligados ao candomblé, ligados ao povo iorubá, presentes na cultura africana, e passa a se tornar uma grande representante, né, da luta do reconhecimento, né, da história negra existente naquela região. E o Cais do Valongo é reconhecido, além de ser um patrimônio, né, material para a humanidade, também pode ser constituído como sua ideia de monumento, né, até mesmo pela sua fisicalidade de um pátio grande, que tem as pedras que representam um porto, né, ali presente, e até mesmo uma contradição com o próprio Cais da Imperatriz, que é conhecido, né, pelo obelisco presente ali no próprio cais, que também foi uma tentativa de soterrar a própria formação histórica, né, para sair da ideia daquele cais que estava ali presente. Então, o Cais da Imperatriz até vem para enterrar esse passado escravocrata do país, né? Então, o Cais do Valongo serve para desvelar a história e torna também um marco histórico presente na cidade do Rio de Janeiro. E o filme Monumental Invisibilidade. Esse filme que investiga a pouca representação negra e indígena presente na cidade do Rio de Janeiro e traz a perspectiva em diferentes vozes, né, que falam sobre a ideia de monumento, né? Até mesmo falando da relação da arte, o lugar público da arte também, que está presente nessas esculturas, né? Ou até a necessidade ou não dessas esculturas presentes na cidade para poder representar um momento, um povo, né? Se esses monumentos de fato representam a cidade do Rio de Janeiro, né? De fato refletem nessa representação. Esse filme também esbarra muito na ideia decolonial do que seria o monumento, né, em contraposição com a sua ideia colonial, muitas vezes apresentada para gerar essas figuras presentes na cidade, né? E para falar sobre a ideia de decolonialidade, né, que decolonialidade, eu uso esse sentido na questão de partir da perspectiva que partindo da perspectiva de que a decolonialidade é uma forma de pensar, um modo de viver, um modo de pensar a sociedade fora das estruturas coloniais colocadas na sociedade, que ainda perpetuam, né? Tentar pensar uma ideia de mundo que fuja dessa colonialidade para que possa gerar uma nova estrutura de pensamento, né? Que infelizmente, né, o Brasil, sobretudo, um dos últimos países a abolir a escravidão, perpetua ainda dentro da sua sociedade diversas estruturas racistas, coloniais, que precisam ser repensadas, que precisam acabar, né, na sociedade, para se pensar uma nova forma de refletir e formar um mundo mais honesto, um mundo mais democrático, um mundo mais possível para diferentes lógicas, diferentes realidades presentes na sociedade, e que fujam de uma estrutura que apenas alimenta uma máquina, e fujam de uma estrutura que alimenta uma estrutura racista, branca, hétero, cisgênero, né, presente na sociedade, e pensar de uma forma mais plural, contando com diversas vozes, diversos tipos de modos de viver, modos de fazer, como próprio Nego Bispo, né, diz em suas falas, né? E falando de Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, no seu livro A Terra Dá, a Terra Quer, seguindo uma citação para falar um pouco
do que representa esse pensamento decolonial, em contraposição com a colonialidade, né? Falando aqui. Quando completei 10 anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Então, nessa passagem aqui, né, que para mim marca muito a ideia dos monumentos espalhados na cidade, é uma forma mesmo de pontuar, a partir de símbolos físicos, qual é a história que está sendo demarcada, né? Se é a história dos vencedores, né? É partindo mesmo da própria fisicalidade desses monumentos, em poses, estruturas heróicas, né? E posições estratégicas na cidade que dizem muito qual a história do vencedor, em quais lugares que ele perpetua essa ideia de poder, um poder sobre a memória, um poder sobre a narrativa histórica, né, que fica ali presente, né, em contraposição com os monumentos negros que muitas das vezes, como no Rio de Janeiro, acabam circulando mais em torno da região conhecida como Pequena África, né, na zona portuária, que ao mesmo tempo é um lugar de muita resistência negra, né, reconhecidamente negra, né, no Rio de Janeiro, mas que muitas das vezes são colocados em pontos da cidade que tem baixa circulação, né? Até mesmo se a gente comparar onde fica o monumento da Princesa Isabel, criado pelo Edgar Vivier, no meio de Copacabana, frente à praia, né, em contraposição com a própria cabeça do zumbi, né, que, enfim, se tornou um grande marco no próprio movimento negro, né, um grande marco nesse avanço da luta no movimento negro, que vai ser fundado na década de 80, né, esse monumento presente, que fica no meio da Avenida Presidente Vargas, né, um lugar que é difícil acessar, né, um transeunte passar e poder ali tirar uma foto, poder, enfim, né, celebrar um pouco ali sobre aquele monumento, é de uma certa difícil relação, né, de espacial mesmo, de você poder circular por aquele monumento, que é uma contraposição com a própria Princesa Isabel, que curiosamente no próprio filme a gente consegue registrar momentos que as pessoas tiram foto, as pessoas querem ler a placa, querem interagir com aquele monumento, numa certa contraposição com a própria cabeça do zumbi, que dificilmente as pessoas conseguem chegar até ali, né? Chegar em frente àquele monumento, né? Assim como o João Cândido, né, que inicialmente ele foi posto quase em frente à saída das barcas ali no Rio de Janeiro, que tinha um grande destaque de circulação, quase em contraposição com o General Osório, né, que é a estátua dele em cima do cavalo, que fica no meio da Praça 15, né, do lado do Paço Imperial. Essa escultura do João Cândido passa a ser deslocada para a Praça Marechal Alcântara, né, que fica ao lado das barcas, né, mas é distante da saída, né, é um ponto com menos circulação de pessoas lá. Então, a própria reflexão desse almirante negro, né, que foi João Cândido, né, que foi o líder da revolta da Chibata, né, que, enfim, lutou, né, contra as condições ainda colonialistas presentes na própria Marinha do Brasil, é uma figura que fica um pouco deixada de lado, né, em questão da circulação e da notoriedade que deveria ter, né, para a população brasileira, né, não só do Rio de Janeiro.
Então o filme passa muito por essa relação de repensar mesmo esses lugares de poder, esses lugares de memória que estão espalhados pela cidade. Pensar outras formas de constituir a memória, outras formas de constituir os saberes, né? A partir ou não desses monumentos, né? Então, já falando um pouco da estrutura de como o Monumental Invisibilidade foi feita, né? Pensando na fotografia, pensamos muito no uso de lentes grande-angulares que pudessem ganhar uma amplitude, né, do espaço, né, que a gente está colocando os nossos personagens. Então, pensamos muito de trabalhar em espaços amplos que também corroborassem com a ideia do filme, né? Porque a ideia do filme está muito ligado a questões orgânicas e iniciais para se formar uma escultura física e sólida, né? Isso, o ponto que a gente parte muito é a própria terra, né? A própria argila. A terra e a argila, né? Enfim, são elementos bem básicos e iniciais para se formar, né, a escultura, né? A base mesmo de uma escultura de metal, ela é feita inicialmente num molde de argila, né? Esse molde de argila, né, que forma aquela estrutura, né, que segundamente vai passar por uma forma de gesso ou de fibra, né, para ganhar uma ideia mais sólida, até se formar um molde para construir a estrutura feita na fundição, né, feita de bronze. Então, inicialmente, né, é argila, né, argila que vem da terra, né, desse elemento original que modela, né, essa estrutura rígida, né. Então, esse elemento mesmo da própria argila passa muito pelo filme, né, porque é uma forma fluida, modelável, que pode ganhar essa ideia de eternizar um tempo, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser remodelável, né? Ela pode trazer novas perspectivas, novas formas, né? Dependendo de como ela for usada, né? Então, a forma que você for usar a argila, ela reflete muito nessa questão de você poder modelar no sentido de você solidificar, ou seja, assim como os pensamentos e ideias elas podem ser solidificáveis, assim como elas podem ser mais fluidas, mais compartilhantes, ela pode ganhar essa ideia de fluidez. Então no filme a gente trabalha muito com essa questão da argila, a questão da própria água, né? A água como um elemento que pode corroer, que pode moldar essa argila, mas que também está ligada à ideia de fluxo, né? Uma ideia de que ela é um elemento que traz a vida, mas que também traz mudança, traz uma transformação. Para além desses elementos, a gente trabalha também muito com esses elementos ligados à ideia de espiritualidade. E ligar essa espiritualidade, né, a personagem condensa isso muito bem é a Mãe Celina, né? Essa aí é o orixá, que intencionalmente a gente trabalha com a Mãe Celina na Floresta da Tijuca, né? Na reserva Floresta da Tijuca, no Poço das Fadas, né? É um lugar repleto de árvores, um lago tem peixes, né? Muito elemento natural, que aquela beleza daquele lugar, né? Daquele verde daquele lugar entra numa certa contraposição de como ele inicialmente foi feito, né? Porque a Floresta do Tijuca é uma floresta feita através de intervenção humana e muito feita através de trabalho escravo, né? De mão de obra escravizada, que é a Floresta da Tijuca. Levar a Mãe Celina, né, para pensar aquele lugar reflete muito também com
com a própria luta que ela tem no Cais do Valongo, né? Que é um lugar também repleto dessa passagem, né? Da vinda de povos africanos escravizados com esse tensionamento da própria maquiagem da estrutura da cidade que retira, né, toda esse passado escravocrata, né? Enfim, voltando à questão da estrutura, de como foi feito o Monumental Invisibilidade, pensamos em lugares que tinham uma estrutura e um background que contasse sobre a questão do próprio monumento. Para os artistas Yuri Cruz e Ventura Profana, escolhemos a sala de escultura da UFRJ. Essa sala de escultura da UFRJ é repleta de trabalhos, né, feitos na argila. Apresentamos a própria maromba, que é o processo mesmo de transformar a terra em argila, e o próprio reaproveitamento dessa argila, né, que é feita, que remonta trabalhos, né, de exercícios feitos pelos próprios alunos, né, e essa transformação cíclica, né, de terra, argila, obra, e voltar para terra, argila, obra, né. A gente trabalha com esses dois artistas nessa sala de escultura para criar esse background do próprio fazer artístico, né, sobre essa ideia de monumento, né, essa ideia da possibilidade da criação, né, de um produto artístico, né. Para o artista Edgardo Vivier, a gente trabalha no próprio ateliê dele, onde de background tem diversos trabalhos dele feitos em bronze, né, que representa essa ideia mais clássica também do que seria um monumento, né. Para a mãe Celina Xangô, a gente trabalha com ela na Floresta da Tijuca, né, que é uma floresta que, apesar da sua beleza natural, ela foi feita através de uma intervenção humana, através de mão de obra escrava para construir aquele espaço, né, o que representa muito uma ideia também de natureza, uma ideia de como as coisas podem ser trabalhadas, né, uma certa eliminação do passado, de como foi feita aquela estrutura, que reflete um pouco na própria Cais do Valongo, né, que teve que ser desvelado para poder desenterrar uma história, né, ali presente. Para além disso, os próprios elementos da natureza que estão ali presentes na Floresta da Tijuca nos traz muito uma ideia também sobre o tempo, né? Sobre a transformação do tempo. Em diálogos com a mãe Celina, foi muito pensado a própria ideia do orixá-tempo, né? Iroko, né? Na cultura iorubá, conhecida como Iroko, que é o orixá que representaria o tempo. Que esse orixá é conhecido na representação física de uma árvore, né? Essa árvore, né? Árvores que podem atravessar séculos, né? Que atravessam a linha do tempo, né? Que ganham essa representação do próprio orixá, né? E esse orixá-tempo, né? Em conversas com a mãe Celina, ele representa muito isso, essa ideia de transformação, né? E essa ideia de transformação é ligada também com a questão do monumento, né? De como vão ser ressignificados esses monumentos espalhados na cidade, né? Como se o tempo vai perpetuar ou se o tempo pode eliminar também esses monumentos. E na estrutura que a gente trabalha o Monumental Visibilidade, a gente trabalha muito com planos abertos, né? A grande angular, essa profundidade de campo maior que representa essa ideia do grande, né? Do monumental, né? Além da importância desses personagens frentes à câmera, né?
A gente trabalha nessa estrutura. E um filme também que apresenta muito a presença da cor amarela, né? O amarelo como representando o sagrado, né? Que é um pouco a ideia que se tem em certos em monumentos, né? Que se a gente for pensar no próprio Cristo Redentor, que é um monumento que é ligado à ideia de sagrado, né? E como também a rigidez de certos monumentos espalhados na cidade ganha um sentido sagrado de não poder movê-los, né? Não poder derrubá-los, né? De mantê-los ali intactos, né? Então, acho que a cor amarela predominante no filme traz muito essa ligação com o próprio sagrado também, né? Presente no filme. Então, o Monumental Invisibilidade é um filme que trouxe uma circulação pela cidade, né, que traz um olhar sobre a cidade, né, através de um Rio de Janeiro com diversos contrastes, né, que ligam o passado, o presente, né, e que podem possibilitar certos futuros, né, que parte de um debate básico, fundamental do que é essa ideia de monumento e uma ampliação, né, do que seria essa ideia de monumento para além da fisicalidade de uma escultura feita de bronze ou de concreto no meio da cidade. Então, essas são minhas palavras para dar conta de um making off e de um saber também sobre formas de fazer esse filme. Enfim, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar realizando esse filme, que representa muito a cidade do Rio de Janeiro e reflete numa construção internacional, né, de como os monumentos podem representar ou não a culturas, né, os diferentes pensamentos nas cidades onde eles estão constituídos. Muito obrigado.